Olá, bom dia, graça e paz, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no 5º dia do nosso propósito de oração, a glória da segunda casa. O tema que iremos trabalhar hoje é o princípio da ressurreição. Que o Senhor Jesus esteja te abençoando de forma poderosa nessa manhã. É sempre maravilhoso a gente poder desfrutar da palavra, da comunhão, do amor que o Senhor dedicou a nós através da cruz do Calvário e que é revelada através da sua palavra. Então, a cada momento que nós meditamos na palavra, a cada momento em que nós desfrutamos desta palavra, há uma unção de Deus liberada sobre a nossa vida, gerando entendimento, conhecimento. E esse é o propósito nosso nesses 40 dias de oração e de entendimento da palavra. E eu quero hoje compartilhar 1 Coríntios capítulo 15, tendo como fundamento para o princípio da ressurreição essa passagem escrita pelo apóstolo Paulo, que revela esse mistério aos nossos corações. Versículo 17 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Versículo 35 em diante. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato, o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outras, os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestiais e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e o outro, diferente, é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e o outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O versículo 47 diz assim: O primeiro homem foi formado do pó da terra, e o segundo homem é do céu. Veja que existe um antes e um depois. Por isso que a glória da segunda casa está relacionada ao depois. A nossa vida ela é sempre cercada de um antes e de um depois. E aqui, com este princípio, eu quero que nós estejamos meditando sobre a glória da segunda casa a partir da ressurreição. E para ter ressurreição é preciso morrer. O medo da morte é a raiz de muitos males. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. O medo da morte é uma falta de entendimento. A morte, na verdade, não é uma questão física, ela é uma questão de princípio. A morte, existe ela no seu processo natural. E existe a morte que é a morte eterna,
que é a morte atrelada ao pecado. Mas a morte, ela faz parte da existência. Por isso que o Senhor ele usa aqui o simbolismo das plantações. Para uma semente poder germinar, ela primeiro tem que morrer. As árvores, elas morrem as suas folhas para que o solo seja adubado. A natureza, ela revela a existência da morte além da questão do pecado. É que a morte faz parte do processo e eu preciso entender isso. Existem animais que sobrevivem com a morte dos outros. Eles se alimentam por meio da morte do outro. Há uma cadeia de sustentação na biodiversidade que se dá pela alimentação, onde um morre para alimentar o outro. Então nós temos que entender a morte a partir da existência e não apenas por uma fatalidade que nos aflige. Então é importante, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque para entender a ressurreição, primeiro, eu preciso entender a morte. Por isso que é necessário esse entendimento em primeira mão. E a nossa grande dificuldade é matar, é aceitar, porque primeiro é entender a morte, segundo é aceitar o processo, aonde nós temos dificuldade de matar a nossa natureza primórdia, a nossa natureza carnal, essa natureza que precisa ser morta para que possa nascer o novo homem. Isso se dá no sentido presente, como também se dará no futuro. O futuro está falando dessa ressurreição, mas eu quero trazer essa realidade para a nossa realidade momentânea. Se não morrer essa forma de você pensar, se não morrer essa maneira de você reagir, você não consegue experimentar a ressurreição de uma nova vida gloriosa, de uma nova vida esplendorosa, conforme a vontade do Pai. Por isso, o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é do céu. Então essa natureza adâmica nossa, ela tem que morrer para que seja enxestado em nós a natureza celestial, que é a natureza de Cristo, que é a natureza de Jesus. E por isso muitas pessoas estão amargando sofrimentos, dores, fracassos, decepções, porque elas não aceitam a morte. Elas não aceitam matar a sua natureza. Essa natureza que precisa ser aniquilada para que se levante a nova. E geralmente essa natureza é uma natureza individual. Toda pessoa que vive um universo individual, de individualismo, ela é uma pessoa fracassada, ela é uma pessoa frustrada. Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Não é a ausência de coisas que nos tornam infelizes. O que nos torna infelizes é não aceitar o propósito de Deus. Tudo que nós queremos, Adão tinha. Adão tinha tudo no jardim. Mas ele não estava pleno, porque lhes faltava uma parte, e essa parte era Eva. E para que Adão pudesse ser pleno, ele tinha que dormir um sono profundo. Ele tinha que aniquilar aquela natureza dele, para que dele pudesse sair a nova virtude, a nova força, a auxiliadora. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele dormiu ali, ele morreu ali na cruz, para que dele pudesse sair a igreja, a auxiliadora, a ajudadora. Então deixa de ser indivíduo e passa a ser coletivo. Então toda vez que você não se deixar morrer para nascer o coletivo na sua vida, você vai ser infeliz.
Porque a infelicidade está na solidão de uma vida que pensa que sabe das coisas, que tem solução para tudo, que se coloca no lugar de Deus. A felicidade do homem está ligada à coletividade. A ressurreição, a glória da segunda casa é a coletividade, é a igreja, é a junção. Por isso não dá para ser feliz sozinho. É preciso que você morra para que nasça uma nova pessoa, fundamentada numa relação comunitária, em uma vida de igreja, em uma vida conjunta. A família é para estar unida e não apenas todas as vezes que você age como um indivíduo no meio de uma família. Você quer impor o teu pensamento, você quer que seja do seu jeito, você quer que seja da sua forma, e essa natureza tem que morrer. Por isso você tem que aceitar o processo, porque o que vai valer é o coletivo. O que vai valer é a ideia de todos. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria para entender esse princípio, porque é um princípio fundamental para a nossa felicidade e para a gente experimentar a glória da segunda casa. A glória da segunda casa está na igreja. A glória da segunda casa está na coletividade. A glória da segunda casa está na mesa. E na mesa é o lugar onde nós temos que morrer a nossa natureza, nossas pretensões, nossas vaidades. Tem que morrer os nossos interesses, tem que morrer essa natureza adâmica, que é uma natureza manipuladora, enganadora, interesseira, invejosa, uma natureza que está sempre impondo. E essa natureza, ela tem que morrer para que a gente possa nascer do coletivo. Quando nós nascemos do coletivo é como as estrelas, que são muitas no céu e cada um tem o seu brilho. Porém, a harmonia delas gera clareza na escuridão. É essa beleza que o Senhor quer gerar em nós por meio da vida da igreja, por meio do novo nascimento, por meio da glória da segunda casa. Meu irmão e minha irmã, assim que Deus esteja ministrando seu coração nesses dias, aconselho a todos, leiam 1 Coríntios, o capítulo inteiro. O nosso tempo aqui é reduzido, mas leiam e meditem nesse princípio. Ele é um princípio fundamental. Estude a palavra nesse sentido. Entenda, nós precisamos morrer para nascer de novo. Por isso, o princípio da ressurreição é o grande segredo para a glória da segunda casa. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós clamamos nessa manhã pelo poder da ressurreição, pelo poder da glória da segunda casa, que o Senhor possa estar transformando a mentalidade do teu povo, que nós possamos estar entendendo os processos, que nós possamos estar aceitando as transformações geradas pelo teu Espírito, que o Senhor opere um milagre em nosso coração e que o teu sobrenatural venha sobre nossas vidas de forma abundante. Transforma a vida da tua igreja pelo poder do teu Santo Espírito, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine assim de forma gloriosa nesse dia, com a paz e com a comunhão do Espírito Santo. Tenham todos um excelente dia e até amanhã com a graça de Deus.